Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim como todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida, vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. Devemos sempre examinar-se a fim de não sermos achados à beira do caminho. A palavra diz que aquele que está à beira do caminho está a mendigar esmola, porque ele tem uma sabedoria que é mais valiosa do que as finas joias, do que os rubis, do que toda riqueza terrena. E aquele que tem esta sabedoria tem o tesouro, e aonde está esse tesouro está o seu coração. E ele nos ensina que quando temos esse tesouro, estamos desapegados de tudo aquilo que é do mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus. Mas aquele que há um encontro com Jesus Cristo e está no caminho, ele renuncia tudo aquilo que é do mundo. Assim como os deleites e prazeres momentâneos e passageiros da carne, aonde devemos sempre vencer as tentações através daquele que levou sobre si e não permite tentação maior do que venhamos a suportar. Por isso devemos perseverar dia após dia. Ninguém por si consegue. Tudo é dele, é por ele, é para ele, são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. Ele é que nos mantém, ele é que nos sustém. Ele é aquele que nos fortalece, ele é o nosso ajuda, o nosso guarda, que não tosqueneja, a torre alta que vigia, está acima de todos, tudo opera e executa e dia após dia, fiel e verdadeiro aquele que nos sustém, a nossa rocha, a nossa fortaleza, aquele que nos mantém firmes e constantes, segundo a sua infinita bondade e misericórdia. A palavra diz que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. E ele tem nos ajudado, ele tem cuidado de nós, ele é aquele que provém em nossa vida nos mínimos detalhes, seja no pouco, seja no muito, ele é fiel e tem cuidado de nós. Bendito aquele que persevera segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Benditos sois aqueles que dia após dia perseveram e são unânimes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos ensina, que segundo a perseverança daqueles que seguem constantes na sua infinita bondade e misericórdia, que se renova a cada manhã. Outrora estávamos sobre a sua ira, indignação que durou um momento, mas agora reina sua infinita bondade e misericórdia, e ele tem cuidado de nós, ele tem nos sustentado, ele tem sempre nos direcionado nos planos a fim de nos fazer sempre prosperar e jamais causar dano algum, e ele é aquele que nos enche da sua sabedoria viva e eficaz para ser um bom testemunho, porque é através do testemunho da verdade que é produzido pela condução do seu Espírito, que inicialmente aqueles que não conhecem vêm até ele, uma vez que tem um encontro com ele, permanece com ele. Porque maldito do homem que confia no homem, maldito do homem que segue um coração enganoso. Por isso, nós orientamos segundo o seu Espírito, não por si, que sejais imitadores de Cristo, assim como nós somos. Buscai na fonte pura, viva e eficaz, sem hipocrisia, que não envaidece, que não ensoberbece, segundo o amor benigno, que tudo sofre, suporta e persevera, não se dá vencido pelo mal, antes vence o mal pelo bem, sujeitando sempre ao Senhor, do qual ele nos ensina. Não sabeis de qual espírito procedeis? Fiel e verdadeiro, aquele que nos sustenta e nos fortalece
dia após dia, porque Ele tem cuidado de nós. Um alicerce seguro, uma rocha, do qual nos tirou de um charque de lodo onde estávamos atolados em toda espécie de imundícia, nos limpa e nos purifica e nos santifica e nos mantém firmes a fim de não retrocederes, porque aqueles que retrocedem, Ele não tem prazer nestes e nos ensina mais ainda. O estado daquele que retrocede se torna pior do que o seu primeiro estado, porque o Senhor havia expulsado aqueles demônios que ali aprisionavam e acorrentavam, e a palavra diz que eles ficam a vaguear, e quando aquele que permitiu retroceder, eles traz outros 7 demônios piores, e o seu estado se torna pior do que o primeiro. A opressão, segundo o espírito de engano, o próprio Senhor permite porque usaram de traição para com Ele. Traído, mas não enganado, sendo onisciente, onipresente e o Todo-Poderoso. Não escolhi ao vós 12 e um de vós é um diabo, para que se cumprisse as Escrituras, que até aquele que comia comigo à mesa haveria de o trair. Por isso, do Senhor não se permite escarnecer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.